Os papiros do Mar Morto. Os papiros do Mar Morto não contêm informações diretas sobre Jesus Cristo. Os papiros foram descobertos em uma série de cavernas na região do Mar Morto, na atual Israel, a partir de 1947. São principalmente textos religiosos e literários escritos principalmente em hebraico e aramaico, com algumas porções em grego por uma seita judaica que vivia perto de Cura, na Cisjordânia, entre os séculos II a.C. e I depois de Cristo. Os textos incluem cópias de muitos dos livros do Antigo Testamento, bem como textos apócrifos e outros materiais religiosos e literários. Alguns dos textos mais importantes incluem o livro de Isaías completo, o livro de Enoque e o livro de Deuteronômio, bem como escritos religiosos e litúrgicos exclusivos da seita, como o Manual de Disciplina, Hino de Ação de Graças e o Rolo da Guerra. Os papiros do Mar Morto são considerados uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, pois fornecem uma visão sem precedentes da vida religiosa, cultural e política na região da Judéia durante o período do Segundo Templo. Os manuscritos também são valiosos para estudiosos da Bíblia e da história do cristianismo, pois ajudam a entender a diversidade de crenças e práticas religiosas da época. Embora os papiros do Mar Morto não falem diretamente sobre Jesus Cristo, muitos estudiosos acreditam que a crença na vinda do Messias sacerdotal descrito nos papiros do Mar Morto pode ter influenciado a ideia cristã de Jesus como o sumo sacerdote celestial e salvador da humanidade. Os papiros do Mar Morto foram escritos ao longo de um período de cerca de 300 anos, entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo no período do Segundo Templo, que durou de aproximadamente 516 a 70 depois de Cristo. Esse período foi marcado por intensas mudanças políticas e religiosas na região da Palestina, que foi governada sucessivamente por impérios persas, gregos e romanos. Embora os textos dos papiros do Mar Morto ajudem a entender o contexto religioso e político em que Jesus viveu, eles não fornecem evidências diretas sobre a identidade ou a vida de Jesus. A religião judaica da época era caracterizada por uma grande diversidade de crenças e práticas, incluindo os fariseus, saduceus, essênios e outros grupos menos conhecidos. Os papiros do Mar Morto foram escritos por uma seita que se acreditava ser essênia, embora essa identificação ainda seja objeto de debate acadêmico. Os textos dos papiros do Mar Morto fornecem uma visão única das crenças e práticas religiosas da seita que os escreveu. Eles mostram uma forte ênfase na pureza ritual e moral, bem como uma crença na iminência da chegada do Messias e do fim dos tempos. A chegada do Messias, que seria um líder divinamente escolhido que traria a salvação e libertação para o povo de Deus. Acreditava que o Messias viria em breve para restaurar a justiça e estabelecer um reino divino na terra. Para os cristãos, Jesus é o Messias ou o Cristo, do grego Christos, que significa ungido ou escolhido por Deus. Segundo o cristianismo, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento e o Salvador da humanidade. No entanto, para a seita que escreveu os papiros do Mar Morto, a identidade do Messias era provavelmente diferente da concepção cristã de Jesus. Embora haja algumas semelhanças entre as crenças dos essênios e o que a Bíblia diz sobre Jesus, os estudiosos não têm evidências diretas de que a seita acreditava que Jesus era o Messias ou que ele teria sido influenciado pelos ensinamentos dos essênios. Alguns dos textos dos papiros do Mar Morto falam de dois Messias, um sacerdotal e outro guerreiro. O Messias sacerdotal seria um líder espiritual que restauraria o culto e a adoração de Deus no templo em Jerusalém, enquanto o Messias guerreiro lideraria uma batalha contra as forças do mal para estabelecer o reino de Deus na terra. Essas crenças sobre o Messias refletem o contexto religioso e político da época em que os papiros do Mar Morto foram escritos. A Palestina estava sob o domínio romano e muitos judeus esperavam a vinda de um Messias que os libertaria da opressão e estabeleceria um reino divino na terra. No contexto mais amplo da história do cristianismo, os papiros do Mar Morto são importantes porque ajudam a entender as origens do judaísmo que influenciou o pensamento e a prática cristãs. Por exemplo, a crença na ressurreição dos mortos, que é central para o cristianismo, foi compartilhada por muitos grupos religiosos na Palestina do período do Segundo Templo, incluindo os essênios.
Os essênios eram um grupo religioso judeu que viveram na Palestina durante o período do Segundo Templo, entre os séculos II a.C. e depois de Cristo. Eles eram conhecidos por seu estilo de vida ascético e por seu compromisso com a observância da lei de Moisés. Os essênios acreditavam em muitas das mesmas crenças que outros grupos judaicos da época, como a crença em um Deus único e na importância da lei de Moisés. No entanto, eles tinham algumas crenças e práticas religiosas distintas. Entre as crenças essênias, destacam-se as seguintes. Preocupação com a pureza. Os essênios valorizavam muito a pureza, tanto física como espiritual. Eles acreditavam que era necessário evitar qualquer coisa que pudesse contaminar o corpo ou a alma, incluindo certos alimentos, bebidas, roupas e comportamentos. Crença na vida após a morte. Eles esperavam ser recompensados ou punidos na vida após a morte, de acordo com suas ações na terra. Importância da comunidade. Os essênios viviam em comunidades isoladas, onde compartilhavam todos os bens e trabalhavam juntos para sustentar a vida da comunidade. Eles valorizavam muito a fraternidade, a igualdade e a solidariedade entre os membros da comunidade. Essas crenças e práticas essênias são conhecidas principalmente pelos relatos de escritores antigos, como Flávio Joséfo e Filo de Alexandria, e pelos textos dos papiros do Mar Morto. Os essênios também acreditavam que o povo de Deus incluía pessoas de outras nações que se convertiam ao judaísmo e se submetiam aos mesmos preceitos e rituais religiosos que os judeus. Eles não eram sectários exclusivistas, mas tinham uma visão aberta e inclusiva da religião. Embora haja várias teorias e especulações sobre a possível relação de Jesus com os essênios, não há nenhuma prova sólida de que ele tenha sido um membro da seita ou tenha tido contato direto com eles. No entanto, algumas semelhanças entre as crenças e práticas religiosas dos essênios e as ensinadas por Jesus levaram alguns estudiosos a sugerir que pode ter havido uma influência indireta dos essênios na sua mensagem e ensinamentos. Por exemplo, ambas as tradições enfatizavam a importância da pureza espiritual e da vida ascética, bem como a expectativa da vinda do Messias. Além disso, alguns dos manuscritos dos papiros do Mar Morto, que foram descobertos na década de 1940 em Qumran, próximo ao Mar Morto, contêm algumas semelhanças com passagens do Novo Testamento, o que tem levado alguns estudiosos a especularem sobre uma possível influência indireta dos essênios sobre o pensamento de Jesus ou dos primeiros cristãos. Algumas das semelhanças entre as crenças e práticas dos essênios e as ensinadas por Jesus são: 1. ênfase na pureza espiritual. Tanto os essênios quanto Jesus ensinavam a importância da pureza espiritual e da renúncia aos desejos mundanos. Os essênios se dedicavam a um estilo de vida ascético, evitando luxos e prazeres, enquanto Jesus ensinava a seus seguidores a importância de renunciar a si mesmos e seguir o caminho da retidão e da humildade. 2. Preocupação com a lei e a justiça. Tanto os essênios quanto Jesus estavam preocupados com o cumprimento da lei e a justiça social. Os essênios eram rigorosos na observância dos preceitos religiosos e morais da lei de Moisés, enquanto Jesus pregava a importância do amor ao próximo, da justiça e da compaixão. 3. Interesse pela cura e libertação espiritual. Os essênios praticavam a cura através da medicina natural e da oração, e acreditavam na libertação espiritual dos indivíduos do mal e da opressão. Jesus também realizava curas e libertava as pessoas do domínio do mal, demonstrando um interesse semelhante pela cura e libertação espiritual. Há poucas informações históricas sobre a vida de Jesus antes do início do seu ministério público. No entanto, de acordo com os relatos bíblicos, é possível que ele tenha tido contato com outras seitas e localidades além de Nazaré. Por exemplo, é relatado que Jesus viajou para a região da Galileia, onde pregou em várias cidades e vilas, incluindo Cafarnaum e Betsaida. Ele também teria passado algum tempo no deserto da Judéia, onde se dedicou a uma vida de oração e reflexão espiritual antes de começar seu ministério público. Na Bíblia há relatos sobre as andanças de Jesus e suas viagens a diferentes lugares durante o seu ministério.
Os 4 evangelhos do Novo Testamento narram a vida de Jesus e incluem muitos episódios em que ele viajou e pregou em diferentes regiões e que teve contato com membros de outras seitas religiosas da época, como fariseus, saduceus e os essênios. Ele também teve contato com pessoas de diferentes origens étnicas, como samaritanos e gentios, não judeus. Por exemplo, Mateus 4, 13, 16, diz que Jesus se mudou para Cafarnaum, uma cidade na região da Galileia, onde começou a pregar e realizar milagres. Lucas 8, 1, 3, menciona que Jesus viajou por várias cidades e vilas da Galileia, pregando e curando os doentes, acompanhado de seus discípulos e de várias mulheres que o apoiavam financeiramente. O livro de João também relata várias viagens de Jesus, incluindo sua visita a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, João 7, 1, 14, e em sua viagem a Samaria, onde encontrou uma mulher junto ao poço de Jacó, João 4, 1, 42. Há vários fatos históricos que são amplamente aceitos pelos estudiosos e historiadores sobre a vida de Jesus. Aqui estão alguns exemplos. 1. A existência de Jesus. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real que viveu na Palestina no primeiro século depois de Cristo. Isso é confirmado não apenas pelos relatos dos evangelhos, mas também por referências de escritores antigos, como Flávio Joséfo e Tácito. 2. O batismo de João. A maioria dos estudiosos concorda que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, um evento que é descrito em todos os 4 evangelhos. 3. A crucificação. A crucificação de Jesus é amplamente aceita como um fato histórico por muitos estudiosos e historiadores, incluindo aqueles que não são cristãos. Além dos relatos bíblicos, há também evidências de fontes não cristãs, como Flávio Joséfo e Tácito, que mencionam a crucificação de Jesus. 4. O crescimento do cristianismo. É um fato histórico que o cristianismo se espalhou rapidamente após a morte de Jesus, principalmente na região do Mediterrâneo Oriental. Isso é evidenciado pela fundação de comunidades cristãs e sobre os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus não têm comprovação histórica ou científica. Eles são descritos como eventos sobrenaturais nos evangelhos e são geralmente considerados pela tradição cristã como atos de poder divino que confirmam a identidade de Jesus como o Messias. Não há evidências históricas ou científicas que comprovem a existência de uma vida oculta de Jesus fora do que é relatado nos evangelhos. A maior parte do que se sabe sobre a vida de Jesus é baseada nos relatos dos evangelhos e em fontes históricas e arqueológicas que corroboram ou refutam informações apresentadas nos evangelhos. Não há registro histórico de outra pessoa que tenha feito exatamente o que Jesus fez em sua época. A figura de Jesus é única na história por vários motivos, incluindo a forma como ele ensinava e agia, a sua mensagem de amor e compaixão, e a maneira como ele foi executado e ressuscitou. No entanto, a época em que Jesus viveu foi um período de grande atividade religiosa e espiritualidade na região da Judeia e da Galileia. Havia muitos pregadores e líderes religiosos que atraíam seguidores com suas ideias e ensinamentos. Alguns desses líderes religiosos eram apocalípticos, que acreditavam que o fim do mundo estava próximo e que Deus iria intervir na história humana. Outros eram reformadores religiosos que buscavam renovar a tradição judaica e enfatizar a importância da observância da lei e dos mandamentos de Deus. Dito isso, a figura de Jesus é única em sua mensagem, em seus ensinamentos e em sua relação com Deus. Ele é visto como o fundador do cristianismo e seu papel na história e na religião é inegável. A maioria dos líderes religiosos da época de Jesus baseavam seus ensinamentos nas leis e tradições judaicas, que incluíam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e outros escritos sagrados. No entanto, cada grupo religioso tinha sua própria interpretação dessas leis e tradições que enfatizava diferentes aspectos da vida religiosa. Estes são apenas alguns exemplos de líderes religiosos e pregadores que viveram na época de Jesus e que influenciaram a vida religiosa e política da Judéia e da Galileia. Os fariseus eram um grupo religioso que surgiu no século II a.C. e se tornaram uma das principais autoridades religiosas da época de Jesus.
Eles acreditavam na observância rigorosa da lei e das tradições judaicas, mas também enfatizavam a importância da interpretação pessoal e da aplicação prática das leis na vida diária. Eles acreditavam na existência de anjos e demônios, na ressurreição dos mortos e no juízo final. Os fariseus muitas vezes entravam em conflito com Jesus por causa de suas interpretações e práticas religiosas. Os saduceus eram um grupo religioso que também se tornou uma das principais autoridades religiosas da época de Jesus. Eles eram mais seletivos em sua interpretação das leis e tradições judaicas e acreditavam que apenas a Torá era divinamente inspirada. Eles rejeitavam a crença na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e demônios. Os saduceus geralmente eram mais associados com a elite social e política de Jerusalém. Os essênios eram um grupo religioso que vivia em comunidades isoladas no deserto da Judéia. Eles enfatizavam a pureza ritual e a observância estrita da lei de Deus. Eles também acreditavam na existência de anjos e demônios, na ressurreição dos mortos e no fim dos tempos. Os essênios não são mencionados diretamente na Bíblia, mas foram descritos por historiadores antigos como Filó de Alexandria e Flávio Joséfo. João Batista era um pregador judeu que apareceu na região da Judeia antes do início do ministério público de Jesus. Ele pregava a mensagem de arrependimento e batizava aqueles que se arrependiam. Ele também profetizou a chegada do Messias, que ele identificou como Jesus. João Batista foi executado por ordem do governante Herodes Antipas. Os fariseus, saduceus e essênios geralmente não acreditavam em Jesus ou rejeitavam sua mensagem. Eles muitas vezes entravam em conflito com Jesus e se opunham às suas práticas e ensinamentos religiosos. João Batista, por outro lado, reconheceu Jesus como Messias e o batizou no Rio Jordão. Embora João tenha iniciado sua própria missão antes de Jesus e atraído seguidores, ele reconheceu que sua própria missão era preparar o caminho para o Messias que estava por vir. Quando Jesus começou seu próprio ministério, João direcionou seus seguidores para seguir Jesus e diminuiu seu próprio papel. Jesus se apresentava como um mestre espiritual, enquanto os fariseus se viam como autoridades religiosas estabelecidas que eram responsáveis pela aplicação das leis de Moisés. Eles frequentemente confrontavam Jesus por suas práticas e ensinamentos, especialmente quando consideravam que eles violavam a lei judaica. Os saduceus eram um grupo religioso que não acreditava em conceitos como a ressurreição ou a vida após a morte, enquanto Jesus ensinava sobre a ressurreição e o juízo final. Os essênios eram um grupo religioso que se afastou da sociedade judaica estabelecida e rejeitou o templo e as práticas sacerdotais. Eles esperavam a chegada de um Messias que os ajudaria a construir uma nova comunidade, mas não aceitavam Jesus como Messias. Jesus frequentemente desafiava a autoridade e a hipocrisia dos líderes religiosos, o que os incomodava e levava a conflitos. Ele também se misturava com pessoas que a sociedade considerava pecadoras, o que era visto como controverso e inaceitável pelos líderes religiosos. No entanto, ele também apresentou uma nova interpretação e compreensão da lei e dos ensinamentos de Moisés, que às vezes divergiam da tradição judaica estabelecida. Por exemplo, em seu Sermão da Montanha, Jesus ensinou que o amor e a compaixão devem ser a base de todas as ações humanas, em vez de simplesmente seguir a lei. Ele também ensinou que a lei deve ser interpretada de uma maneira mais profunda e espiritual, em vez de apenas seguir as prescrições externas da lei. Jesus também entrou em conflito com os líderes religiosos da época por curar pessoas no sábado, o que eles consideravam uma violação da lei de Moisés que exigia que o sábado fosse um dia de descanso. Jesus argumentava que a lei de Moisés permitia a cura e que, como filho de Deus, ele tinha autoridade para interpretar a lei de maneira mais profunda e verdadeira. Em resumo, Jesus não discordava dos ensinamentos de Moisés em si, mas apresentava uma nova interpretação e compreensão dos ensinamentos que muitas vezes divergiam da tradição judaica estabelecida. Existem vários outros manuscritos e textos antigos que falam sobre a vinda do Messias. Algumas das fontes mais importantes incluem: Livro de Isaías,
este é um livro do Antigo Testamento, composto por várias profecias atribuídas ao profeta Isaías. Algumas dessas profecias são interpretadas como referências ao Messias, como a famosa passagem em Isaías que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. O livro de Isaías é importante tanto para judeus quanto para cristãos e é considerado uma das obras mais importantes da literatura profética do Antigo Testamento. Alguns dos livros apócrifos contêm referências ao Messias e sua vinda. Esses livros geralmente têm um estilo apocalíptico e são caracterizados por visões, sonhos e profecias. Livros de Enoque. Os livros de Enoque são textos judaicos que fazem parte do cânon da Igreja Etíope Ortodoxa, mas que não são considerados sagrados pela maioria das denominações judaicas ou cristãs. Esses livros foram escritos durante o período intertestamentário e contêm visões e revelações atribuídas ao patriarca bíblico Enoque. Os livros de Enoque também falam sobre o Messias e sua vinda, descrevendo-o como um juiz justo e poderoso. Talmud. O Talmud é uma coleção de textos judaicos que inclui ensinamentos e comentários sobre a lei judaica, o Torá. O Talmud contém várias referências ao Messias, mas a visão judaica sobre o Messias é diferente da visão cristã. Para os judeus, o Messias será um líder humano, descendente de Davi, que irá restaurar o reino de Israel e trazer paz ao mundo. Textos dos essênios. Alguns dos textos encontrados em Qumran, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, são associados aos essênios e também falam sobre o Messias. Esses textos apocalípticos descrevem a vinda do Messias como um evento cósmico que irá transformar o mundo e julgar os ímpios. Para os essênios, o Messias seria um sacerdote rei que lideraria um governo teocrático. Na tradição cristã, Jesus é considerado o Messias, mas essa crença é contestada por outros grupos religiosos e há várias interpretações sobre quem ou o que seria o Messias. Continuem compartilhando, curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Isso é muito importante para crescermos juntos em conhecimentos e nos incentiva a pesquisar e a fazer mais vídeos sobre as histórias que estão na Bíblia e outras que agregam valor. Muito obrigado!